início a mais uma aula de história com o tema Reconhecimento dos Patrimônios. Em cada época, a sociedade seleciona o que ela pretende deixar como memória de seus feitos, para gerações futuras. Por exemplo, muitas pessoas têm o costume de tirar fotografias. Como você já sabe, esse é um meio de registrar alguns momentos e aspectos da nossa vida para outras pessoas no futuro. Muitos outros momentos deixaram de ser registrados, mas eles também são importantes para a nossa história de vida. Assim também ocorre com os patrimônios. Mesmo aqueles que não são reconhecidos constituem importantes fontes para o estudo de um período passado. Porque alguns documentos e registros do passado são reconhecidos como patrimônios históricos e outros não? Alguns órgãos são responsáveis pelo registro e reconhecimento dos patrimônios históricos e culturais brasileiros. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, é uma importante instituição do governo federal que cuida dessa questão. Um grande exemplo de um bem tomado pelo IPAM é a Vila Ferroviária de Paranapiacaba, inaugurada em 1867, por onde passava a ferrovia que fazia o transporte de passageiros e de café para o Porto de Santos. Observem as imagens aí, elas representam e mostram como era e como é atualmente esta ferrovia. Até por volta de 1960, os trens eram um meio de transporte muito importante no Brasil. Depois eles foram substituídos por outros meios de transportes, como o metrô, os ônibus e os caminhões. A vila, construída em torno dessa ferrovia, simboliza o momento de expansão da agricultura cafeeira nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Existem ainda na vila as casas e construções dos moradores que trabalhavam na ferrovia. Como vocês podem observar aí na imagem, é uma foto atual desta vila que fica em volta da ferrovia de Paranapiacaba. De lá para cá, os meios de transporte e a forma de transportar mercadorias mudaram muito. Hoje é comum utilizar ônibus, caminhões, metrô, aviões, entre outros meios de transporte, tanto para locomover pessoas como para transportar mercadorias. São utilizados estes meios de transportes. Existem patrimônios que são importantes para uma grande sociedade, como um país, e outros que têm importância para grupos menores de pessoas, como cidades, vilas ou povos indígenas. Porém, mesmo tendo valor histórico para grupos menores e específicos, os patrimônios revelam a grande diversidade cultural da humanidade. Por exemplo, os povos indígenas possuem alguns lugares sagrados de grande valor para a cultura deles. A Cachoeira de Lauareté é um desses lugares, reconhecido pelo IPAM como patrimônio, por ser muito significativo para os povos indígenas que habitam a região dos rios Uauapés e Papuri, no estado do Amazonas. As histórias e os mitos narram a cachoeira como local de origem desses povos, por isso ela é considerada sagrada para eles. Os patrimônios relacionados à vida e aos costumes dos grupos, comunidades ou povos tradicionais também são fundamentais para que o conjunto da sociedade possa perceber a história, a diversidade de povos e as culturas que compõem o nosso país, já que o nosso país é um país da diversidade, rico em culturas, patrimônios e histórias que retratam toda a construção do nosso povo. Acompanhe toda essa leitura nas páginas 28 e 29 do livro de História. Realizem a sessão Jogo Rápido da página 28. Nas próximas aulas, iremos trabalhar com patrimônios materiais e imateriais.